Aí pessoal, boa noite. Nós vamos agora fazer uma outra receita. É uma receita que eu acabei criando aqui por vontade de comer o tal do macarrão com queijo americano. Eu não sabia como era, então criei o meu macarrão com queijo. Ele começa com um molho bechamel, né? Aquele famoso molho branco. Então você vai derreter aqui manteiga na panela, uma quantidade grande de manteiga. Quando essa manteiga estiver derretida, nós vamos juntar 2 colheres de sopa de farinha de trigo, tá? Bem cheia, tá? Como não veio tão cheia, vamos colocar mais um pouquinho. Pronto. Agora vamos misturar essa farinha aqui com a manteiga. Um dos segredos do bechamel é que essa manteiga, essa farinha frite na manteiga, que ela chega a ficar até um pouquinho dourada. Para ele poder dar mais sabor, a manteiga chega quase a queimar. Então vamos abaixar um pouquinho o fogo. Pronto. Mexendo sempre para não empelotar, né? Porque a farinha pode criar bolinhas, pelotinhas, que não são legais. E aí, vamos deixar dourar bem essa farinha nesta manteiga. Ok? Bom, agora que a farinha já dourou bastante aqui na manteiga, agora nós vamos colocar leite. Nessa hora, tem que tomar muito cuidado que conforme você põe o leite, existe a tendência aí de empelotar ainda essa farinha, apesar de dar derretida na manteiga. Então vamos colocar aos poucos, né? A gente coloca o leite, dá uma mexida, deixa incorporar, você vai ver que vai formando um creme. Pode colocar um pouquinho mais para ela dissolver bem. Pronto. Agora nós vamos colocar quase 1 litro de leite, tá? Por volta de 750, 800 ml de leite. Agora vamos mexer aqui devagarzinho. Você vê que não fica nem uma bolinha de farinha, né? Ela está totalmente dissolvida aqui. Essa farinha vai fazer com que na hora que começar a ferver, que ajude a engrossar um pouquinho. Mas não muito, né? Você vê a quantidade de farinha que eu coloquei não é muito grande, justamente porque esse molho ele não pode ficar muito cremoso, ele tem que ficar um pouquinho aguado, um pouquinho líquido, para poder penetrar no macarrão depois, porque esse macarrão ainda vai ao forno depois de pronto. Bom pessoal, aqui você pode ver que já começou a querer ferver, então já vai começar o processo de engrossar, né? Então nesse processo é que a gente vai continuar o trabalho aqui. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar um pouquinho de noz moscada, para dar aquele sabor especial do molho bechamel. Pronto, um pouquinho de noz moscada. E agora eu vou apresentar para vocês os queijos que nós vamos botar nesse molho, tá? Então nós temos aqui, cortado em pedacinhos, em cubinhos, o padrão, aqui o Gouda, aqui o gorgonzola, e aqui ralado o parmesão, ou parmesão não, desculpa, aqui ralado o gruyère e o provolone. E além disso, depois para finalizar também vamos colocar parmesão ralado. Parmesão ralado, aquela velha recomendação, o melhor é comprar o queijo em pedaço e ralar em casa, porque fica muito melhor. Agora vamos começar a misturar esse molho e vamos começar a colocar os queijos. Primeiro os que estão em pedacinhos, tá? Porque eles vão ter que derreter. Então vamos lá. O padrão. E o Gouda. Sempre mexendo, dando uma mexidinha para evitar que ele grude no fundo, porque ele vai começar a derreter, vai começar a formar um creme aqui. Quando você perceber que o queijo já está derretido, ou já está praticamente derretido, agora nós vamos colocar o gorgonzola, porque o gorgonzola é um queijo que derrete mais rápido, né?
E já vamos acrescentar também os dois queijos que estão aqui ralados, né? Que é o provolone e o gruyère. Pronto. Sempre mexendo para evitar que empelote e sabendo que eles vão derreter para não grudar no fundo, né? Isso aqui vai ficar uma pasta de queijo, quase que um fondue. Agora, o equilíbrio do sabor desses queijos escolhidos é que é fantástico, tá? Ele não fica um molho forte e você consegue, incrível, mas você consegue sentir depois o gostinho de cada um dos queijos usados aqui. Aí, pessoal, então já está aqui totalmente derretido, né? Todos os queijos que foram colocados. Tá? E eu não acrescentei nada de sal desde o começo de preparo, porque todos os queijos têm lá o seu percentual de sal. Aí você experimenta e vê se você corrige um pouquinho de sal aqui no fim. Eu acabei de experimentar aqui e está muito gostoso. Para mim não vai precisar de nada de sal. Então o molho está pronto e agora nós vamos ao preparo do macarrão e a montagem. Bom, pessoal, aqui eu já cozinhei o meu macarrão. Eu escolhi o penne porque, como ele tem os furinhos, esse molho penetra nesses furinhos aqui e ele incorpora bem melhor a massa, tá? Você pode fazer com o formato de macarrão que você preferir. Então tá aqui, o macarrão colocado num refratário e agora nós vamos incorporar esse creme, esse molho, que veja como ficou um creme. Vamos incorporar esse molho nesse macarrão, tá? Coloca aqui a boa parte. Vamos misturar bem aqui com a colher, para incorporar bem todos os pedaços aqui do macarrão, em todas as partes. Agora está passando um avião aqui. É importante que todo o macarrão fique com bastante molho, tá? Por isso que eu falo que o molho não pode ser muito denso, ele tem que ser um pouco mais ralo, porque assim ele consegue incorporar melhor na massa, tá? Então tá aqui, o macarrão todo já está com molho e agora o molho restante eu vou jogar por cima, uma nivelada aqui e vamos lá, o resto do molho aqui, que ainda tem bastante, ó, vai tudo por cima. Não pode deixar nada para trás. Pronto. Agora, com o auxílio da colher, a gente esparrama esse molho aqui por cima de tudo. E vamos finalizar isso com o nosso sexto queijo dessa brincadeira toda aqui, que é o parmesão ralado. É aquilo que eu falei, o ideal é sempre um parmesão de boa qualidade, ralar na hora. E aqui vocês vão ver uma coisa diferente agora. Eu vou polvilhar o parmesão em cima dele. E vocês vão reparar que eu estou colocando parmesão apenas de um lado do prato, porque aqui em casa existe uma figura que não gosta de queijo parmesão. Então, se você também acha o parmesão um queijo muito forte, você pode ficar sem o parmesão no prato, não tem problema nenhum, ok? Isso agora vai para o forno, já pré-aquecido, para gratinar. Então, depois de gratinado, é só servir. Bom apetite, a receita é bastante fácil, bastante simples e fica muito gostoso. Valeu, até a próxima.